Olá para você que segue ligado aqui no nosso site Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim e a gente está aqui para detalhar como que está o mercado pecuário, como que está iniciando aí a semana. A gente quer saber como que estão os preços, como estão as escalas de abate, a oferta aí de animais deve seguir restrita e todas essas perguntas vão ser respondidas pelo Fernando Henrique Iglesias, ele que é analista das safras e mercados, ele já está aqui com a gente por Skype. Fernando, seja muito bem-vindo aqui no nosso site Notícias Agrícolas e já começo te perguntando qual o preço que está aí da arroba. Tivemos modificação durante esse final de semana? Abrimos a semana com uma nova alta? Primeiramente, boa tarde a todos. E sim, os preços do boi, eles estão cada vez mais altos. A gente já vê negócios acima de R$ 290 por arroba no interior de São Paulo, para animais padrão China. É um mercado bastante aquecido e a tendência é de continuidade para os próximos dias. Frigoríficos operando com escalas curtas, entre 2 a 3 dias úteis, muitos reduzindo a capacidade de abate. Então, o cenário não mudou, preços muito aquecidos e a tendência é de continuidade. Certo. A gente está falando aí de um animal a R$ 290 para padrão exportação e para o boi comum. Essa alta também foi registrada ou não? Então, tem movimentos de alta, acaba acompanhando. A gente já tem negócios para animais destinados ao mercado doméstico, a 285, 286. Então, também está aquecido esse mercado e continuará assim daqui até o final do ano. Certo. Fernando, a gente tem visto aí, vocês têm acompanhado um fluxo de animais de saída do confinamento? Você acha que isso pode trazer algum impacto para os preços ou a oferta ainda segue muito aquém da demanda? Como que vocês têm observado essa questão? A gente tem que pensar que nesse ano em específico, os abates são o menor abate da década. A gente tem uma queda aí estimada em 7% do volume de abates em relação ao ano passado. Então, por mais que haja uma entrada de confinados no mercado, e ela existe agora, a partir de outubro a gente vê uma entrada forte de animais confinados, ela não é o suficiente para inverter essa curva de preços. A gente tem que considerar também essa estiagem prolongada que durou todo esse nosso segundo semestre, que prejudicou muito a qualidade das pastagens e o desenvolvimento desses animais de pasto. Então, eles vão estar aptos ao abate apenas no primeiro trimestre de 2021. Então, nesse período de maior demanda do ano, a gente vai estar com uma oferta bem limitada e isso também é um dos elementos que justifica toda essa agressividade dos preços. Certo. Você falou aí sobre os 290, a B3 aí precifica os 290 para o vencimento de novembro. Como que a gente deve seguir para os próximos meses, aí, para as próximas semanas? Olha, o mercado tem uma tendência de escalada de preços, sobe de uma maneira muito rápida, muito efetiva. Então, a gente já vê negócios hoje, inclusive, a R$ 293, R$ 294 para animais padrão China, e isso tem tendência que não pare por enquanto. O que o pecuarista almeja nesse momento é aquele preço de R$ 300 por arroba. Esse é o alvo do mercado nesse momento e ele pode chegar aí ao longo do mês de novembro. Durante a primeira quinzena de novembro é bem possível que esse preço seja atingido. A gente aí pode dizer que as indústrias estão disputando aí por animais para atender aí a demanda do final do ano, que costuma ser mais aquecida? Assim, a gente já vê uma preparação da indústria para atender essa demanda de último trimestre, tem entrada do 13º salário, tem outras bonificações que entram no mercado nesse período, e por mais que a gente tenha uma economia debilitada pela pandemia, vai ser o ápice do consumo desse ano de 2020. Então a gente vai ver uma demanda diferenciada sim. O que resta saber é qual que é a capacidade do consumidor final em absorver novos reajustes da carne. Lembrando que ela está em patamar recorde, o traseiro do boi gordo está em R$ 20,80 por quilo, e já existe um processo bem agressivo de migração para proteínas mais acessíveis, né? No caso, enfaticamente, a carne de frango. Certo, você comentou aí sobre aí a migração do consumo de carne bovina para de frango, justamente por conta dos preços, mas o quanto esse preço da arroba chega até o consumidor? O atacado tem conseguido passar essas altas para o varejo? Como que está esse cenário? No caso, o frigorífico que faz mercado doméstico apenas, ele está com a margem apertada, tá? É sempre bom a gente pontuar isso. A gente fala de uma equivalência aí de R$ 265 por arroba, com negócios a 280, 285 para animais destinados ao mercado doméstico. Então é um cenário complicado para frigoríficos que operam apenas no mercado doméstico. Agora, para quem está exportando para a China especificamente,
A China tem pagado em torno aí de 360, 370 por arroba, então a margem está muito muito melhor para frigoríficos que estão fazendo exportação. Certo. Falando aí sobre exportações, na última semana a gente teve aí um pouco do dólar estressado em função da apuração aí das eleições norte-americanas. E eu gostaria de saber, hoje a CSEX divulga os dados da primeira semana de novembro, do volume, do total embarcado e também do faturamento. A gente pode ver aí uma queda mais acentuada dos preços médios nessa semana em função disso? Não, o que a gente vai ver é uma continuidade desse movimento, tá? Vai manter esse padrão de preço para a proteína animal brasileira, mas o que a gente tem que analisar é o seguinte, essa semana a gente já vê um processo de valorização mais arrojado e isso torna as commodities brasileiras menos competitivas lá fora. Mas o que a gente precisa pontuar também é que, querendo ou não, um câmbio acima de 5,20 ainda é muito bom para quem exporta, ainda é muito positivo para o exportador. Então, essa variação cambial aí tem que ser encarada até com alguma naturalidade, porque o câmbio estava realmente muito puxado, estava batendo 5,70 no início da semana passada. Então, todo esse movimento de correção, de otimismo em relação ao desenvolvimento da vacina, a eleição nos Estados Unidos e assim por diante, tem que ser encarado com alguma naturalidade pelos mercados. Certo. E com relação ao volume aí, você acredita que o mês de novembro, claro que a gente ainda não tem dados, ainda é algo muito preliminar, mas o mês de novembro deve continuar aquecido, a gente deve ver os mesmos volumes aí embarcados no mês, como foi o mês de outubro? Sim, a tendência é essa. A China continua com uma lacuna de oferta muito grande na sua produção de carnes e ela se mantém muito ativa no mercado de importação. Ela importa volumes substanciais de proteína animal, não só do Brasil, tá? Compra muita carne suína da União Europeia, dos Estados Unidos, carne bovina do Brasil, da Argentina, do Uruguai. Então, ela tem absorvido volumes de proteína animal de quem tem proteína animal para oferecer no mercado. Então, ela continua com esse tipo de estratégia e isso alavanca as nossas exportações para esse último bimestre. Exatamente, é aguardar. E, Fernando, eu ia te perguntar, a gente também tem visto a arroba subir, mas a gente também tem visto o preço do milho subir. Então, essa questão da relação de troca e do pecuarista, afinal de contas, a reposição também está cara, acaba deixando algumas margens ajustadas e por isso que acho que os pecuaristas querem tantos R$ 300 por arroba. Sim, exatamente. A gente viu esse crescimento dos custos. O custo de reposição é o mais importante nesse ano de 2020. É sempre bom a gente colocar isso, tá? Apesar de preços de farelo de soja, do milho, de outros insumos que utilizados ali pelos confinadores terem apresentado alta, o peso da reposição é maior no custo do pecuarista. Então, o preço da reposição exige essa necessidade de repasse. A gente vê basicamente que o ritmo de nascimentos ele não tem acompanhado essa demanda por animais de reposição e os preços do bezerro, os preços do boi magro estão em patamar recorde nesse ano de 2020 e nada indica que vai cair daqui até o final do ano. Isso aqui é o ponto do mercado nesse momento. Eu acho que o pecuarista mais do que nunca vai precisar de muita gestão na sua propriedade aí para conseguir encarar esses custos elevados e também garantir boas margens, né? É exatamente isso. Agora, a grande questão é que, querendo ou não, os preços do boi também apresentaram um movimento bem agressivo e o pecuarista tem conseguido boas margens aí nesse segundo semestre. O resultado do negócio é positivo. Exato. A gente aí tem visto altas constantes desde o final de setembro em função da oferta restrita, mas você acredita que deve chegar um teto dos preços? Olha, daqui até a virada do ano é difícil a gente falar num teto de preços para o mercado pecuário. O movimento é muito agressivo. Cada vez mais a gente vê negócios em patamar cada vez mais alto. Já tem indicações acima de 290, então é muito complicado a gente falar num teto de preços. Eu diria que o 300 é uma barreira importante para o mercado e talvez chegando ali ele dê uma travada, até pela questão da margem operacional dos frigoríficos e desse movimento da carne no mercado doméstico. Então é esse que vai ser o nosso limitador de preços aí, a capacidade de absorver reajustes por parte do consumidor final. Uhum. Fernando, quando eu entrei aqui no Notícias Agrícolas, eu escrevia textos aí sobre o boi e eu escrevia que a arroba estava R$ 117 no estado de São Paulo. Olha a evolução em 3 anos. Ah, com certeza, o preço mudou completamente de patamar e nesse quesito a gente tem que citar o seguinte,
A partir do último bimestre do ano passado, último trimestre, quando o Brasil começou a exportar muita carne com destino ao mercado chinês, foi quando gerou esse descolamento dos preços da pecuária. Então, esse ano a gente sofreu alguma coisinha com a pandemia ali no primeiro quadrimestre do ano, mas depois disso os preços só fizeram subir. Enfim, estamos numa uma constante evolução aí nesses preços do boi gordo. Verdade. Bom, Fernanda, eu agradeço a sua participação aqui no Notícias Agrícolas, sempre muito bem-vindo aqui, sempre muito importante a gente ouvir a sua análise e ouvir as suas informações. Eu que agradeço, boa semana a todos. Boa semana. Bom, a gente vai lá para a B3 para ver como que os preços da arroba estão se comportando nessa segunda-feira. Vamos lá, o novembro está cotado a R$ 290,80 por arroba, com uma queda de 1,9%. Já o dezembro está precificado a R$ 288 por arroba, com uma queda de 1,23%. Já o janeiro está cotado a R$ 280,95 por arroba, com uma queda de 2,4%. Já o maio de 21 está precificado a R$ 269,30 por arroba, com uma queda de 2,7%. Na sexta-feira, o CPEA aí fechou para o boi gordo a R$ 287,85 por arroba, com uma alta aí de 2,84%. Você acompanhou a entrevista com Fernando Henrique Iglesias, ele que é analista das safras de mercado, e ele pontuou aí que os negócios para o boi gordo aí com padrão exportação China já chegaram aí acima dos R$ 290, o boi comum aí está cotado a R$ 287, isso é um preço recorde para arroba, mas isso se dá em função da oferta restrita de animais e a carne aí no atacado, o traseiro está R$ 21,80 por quilo. Já aí os cortes do boi casado estão ao redor de R$ 18. A gente tem que acompanhar esse cenário. Fernando Henrique Iglesias ressaltou que a arroba pode chegar aos R$ 300 ainda nesta semana, diante da dificuldade das indústrias de preencherem as escalas de abate, e também as indústrias já estão se preparando aí para atender a demanda do final do ano, que costuma aumentar aí com as festas. Bom, eu fico por aqui, mas você segue ligado aqui no nosso site Notícias Agrícolas.